Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E hoje nós queremos saber a opinião dele, que é Paulo Porte. Ele já teve vários cargos aí na cidade e a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. Paulo Porte, seja bem-vindo. E eu queria te confidenciar uma coisa, que eu fiquei ontem lembrando e falei, eu vou pegar ele de surpresa quando eu falar isso pra amanhã. Eu sou amigo há muitos anos, e considero um amigo até hoje, mas faz muitos anos que eu não o vejo, do Daniel Lange, que é filho do Jorge Lange. E quando você o substituiu na CETRANS, eu falei, cara, quem é esse cara? E eu vi teu currículo. Eu falei, se um dia eu quisesse ter um cargo público, eu preciso estar nessa linha. E foi uma admiração que eu tive por você naquele momento. Obrigado. E hoje é um prazer ter você aqui, te conhecer, e fico muito honrado. Tava lembrando disso ontem à noite, falei, vou falar pra ele, vou pegar de surpresa. Seja bem-vindo! Foi uma surpresa pra mim também, porque o Rogério geralmente a gente conversa, não, vamos perguntar Combina isso, antes. E é uma surpresa mesmo. Não, agradecer o convite de vocês, né? Castilhos e Rogério, e prazer estar aqui conversando sobre Cascavel, sobre desenvolvimento, sobre Paraná, sobre Brasil, enfim, os temas aí a gente vai discorrer ao longo da conversa, mas é sempre uma boa conversa. Tem tido uma repercussão bem positiva e significativa na cidade, o podcast, o PolideaCast, não é? E então é um prazer ser convidado para estar aqui num momento como esse com vocês. Que legal, que legal. Paulo, eu queria saber um pouco da tua vida. Eu falei que você foi presidente da CETRANS, você também já foi presidente da Fundetec, você teve outros cargos, prestou serviço, eu não sei se é assim que chama, foi consultor do Sebrae, né? Prestou serviço para o Sebrae, para algumas empresas do Sebrae. Conta um pouco, faz um resumo, assim, se pudesse resumir a tua vida de maneira não rápida, que a gente não tem esse problema com o tempo, mas queria saber um pouco da tua vida. A tua formação é economista, você me falou outra vez fora dos microfones, que é um liberal clássico. E aí eu já estou falando um pouco sobre você, vou passar o microfone. Tá. Não, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos, vendendo jornal. Eu vendia 2 jornais lá em Toledo ainda, morava em Toledo na época. O jornal O Paraná, que existia na época, e o jornal Fronteira do Iguaçu, que era uma linha mais esquerda, né? E como vendedor de jornal, que estudava de manhã, ia correndo para casa, né? Engolia o almoço. Eu vendia jornal à tarde e vendia na rua. Ia lá na sede do jornal, o Castilhos, pegava o jornalzinho e saía na rua para vender. Né? Tipo aquele vídeo do Chaves, extra. E eu lia rapidamente antes, principalmente as notícias centrais, Uhum. capa, contra capa, alguma coisa dentro, para eu poder ter um discurso para falar para o distinto comprador do jornal. Cara. E veja, o jornal na época era o que havia. E você ainda mais com o desafio de vender à tarde para as pessoas. Não era de manhã, porque o jornal chegava cedo nas bancas e tal. Então, pegava de manhã e saía vendendo 2 jornais. O Fronteira do Iguaçu era um jornal mais à esquerda, pela linha, pela editoria e tudo mais. E o Jornal Paraná era um jornal mais de centro-direita, falava mais sobre desenvolvimento e esses temas. Né? Eu me formei em escola pública até o início do segundo grau na época, não era ensino médio, né? Depois eu fui estudar em escola particular e entrei na universidade em Toledo, fazendo faculdade de economia. Na época ainda era Facitol, como aqui era Facivel, lá era Facitol. Sim. Logo depois convertido em universidade estadual, governo Álvaro Dias, na época, né? E me formei em economia. Trabalhava já em empresas grandes na época, cooperativa, e em 1990 eu vim trabalhar na Cotriguaçu aqui em Cascavel. Então eu saí de Toledo para trabalhar na Cotriguaçu, que na época era uma empresa maior do que ela é hoje. Não é maior em termos de importância, porque ela continua importante. Era maior em termos de estrutura física. Existia um corpo funcional, né, uma quantidade de empregados muito grande aqui em Cascavel. E eu vim para cá e logo depois eu entrei no Sebrae como consultor. Então eu fui, você perguntou, funcionário, colaborador, como é que fala? Eu fui 12 anos um funcionário, um consultor funcionário, e sou há, vamos dizer, 19 anos um consultor prestador de serviço, um consultor externo, um consultor credenciado do Sebrae. Que legal. Mas também já tive outros negócios, já tive construtora, continuo empreendendo na construção civil. Né? Então, e isso me permite, na verdade, navegar por diversas atividades, segmentos, porque como consultor eu sou obrigado a conhecer atividades, empresas, para poder contribuir. Né? E ao longo dos anos, não deixei de ser um especialista, vamos dizer, em alguma coisa, me tornei um generalista. E hoje em dia,
porque a água bate na bunda, né? A gente tem que conhecer cada vez mais as coisas. Hoje em dia eu me considero um nexialista, ou seja, aquela pessoa que consegue fazer o nexo entre diferentes atividades, Que bom. entre diferentes segmentos, para poder propor uma solução para um empresário, por exemplo, naquela atividade, naquela dificuldade que ele está encontrando. Esse é o caminho do profissional do presente para o futuro, né? E serve para todos nós, né? Serve para mim, serve para vocês, Serve para todos que estão nos assistindo aqui. Legal, legal. nossa, interessante, né? Que- Até porque o cara, quando é generalista, geralmente ele sofre algum tipo de preconceito, né? Ah, você entende tudo de nada. Aí, o cara, não, eu tô fazendo o link entre o especialista Isso. e o generalista. Ah, E não quer dizer, o nexialista, que eu tenho que ser um especialista em tudo. Não, eu tenho que aprofundar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me informar para não ficar na superfície, né? Tem muita gente Sim. que fica na superfície. Não, você tem que se aprofundar nos temas, mesmo que seja momentaneamente, Rogério, para propor uma solução, para desenvolver um projeto novo, para identificar uma alternativa, uma nova estratégia. Hoje em dia, as empresas estão trabalhando muito com estratégias, sobretudo aqui no Brasil, pelo nosso momento econômico. É preciso que a gente busque caminhos, soluções para melhorar o ambiente, tanto de negócios daquela empresa, como o ambiente setorial. E estar mais apto para enfrentar o mercado, que hoje está muito desafiador, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo. Vivemos nesse momento uma era pós-digital. A inteligência artificial está aí, já está impactando, mas a partir deste ano vai impactar ainda mais fortemente o segmento de negócios, todas as atividades. Então, um empresário de pequeno porte que está aqui em Cascavel, atente-se para isso, porque isso vai bater na sua porta em algum momento, né? As médias e grandes empresas já estão num esforço concentrado de buscar capacitar as pessoas, né? E aí, ainda nesse contexto, mas daqui a pouco eu devolvo, as pessoas, eu vejo muita gente preocupada. Poxa, mas a inteligência artificial vai tirar o meu emprego. Isso jamais vai acontecer, Castilhos. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial, Rogério, ela precisa ser comandada por uma inteligência humana. A máquina só vai fazer aquilo que nós dissermos para ela. Ah, mas você põe tudo lá no chat GPT e sai o negócio pronto. Mas se você não lê aquele negócio pronto, ele não vai fazer sentido. Ele pode ser um arrazoado de coisas medianas que todo mundo já sabe. O Rogério falou que essa semana eu tô inspirado, né? Eu acho que o que você tá trazendo pra gente, Paulo, é aquela questão de que hoje, mais do que nunca, o que importa não são as respostas, são as perguntas. Pronto. E aí, exige-se uma carga de pensamento crítico nas pessoas, e aí a gente, né, traz a questão educacional com relação a isso, para saber como fazer as perguntas, ou quais perguntas serem feitas. Eu acho que essa é a grande questão. A gente... Nossa, parece aquela propaganda antigamente, não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. Mas eu digo, Mas as é verdade, pessoas, né? as pessoas elas aprendiam, né? Ah, não, porque você tem que saber fazer isso, tem que saber fazer aquilo e tal, naquela coisa operacional. Tanto que chegou um momento que as pessoas, ela viu, não faça perguntas, só faça o serviço. É. E agora não. A gente já tem uma inteligência artificial para fazer o serviço. Nós precisamos saber fazer as perguntas. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem um brasileiro chamado Rogério Carvalho, que é um dos principais especialistas brasileiros em inteligência artificial, que dá aula na Universidade de Pequim. Ele dá aulas na Universidade de Pequim. E desde o ano passado, ele tem feito avaliação aos seus alunos em diversos temas. Não é inteligência artificial, é temática aberta, inovação, tecnologia, gestão, comunicação e assim por diante. As provas que ele está fazendo, Castilhos, ele está fazendo com base em perguntas. Na capacidade do aluno elaborar uma pergunta e Que não legal. na resposta. Isto já está acontecendo. Um brasileiro está fazendo isso na China. Então, nós aqui, nós temos que pedalar mais rápido para nós acompanharmos esse grau de transformação. Mais do que nunca, a gente precisa buscar informação, né? A era é pós-digital. E a gente tá num período aí, eu vejo assim, a gente tá num período no último ano de que a inteligência artificial ela ganhou um corpo muito grande. E esse corpo que ganhou
isso vai demorar muito tempo para aquele empresário ele se adaptar, mas não se impede que você pode aproveitar essa onda. Porque se você pegar a onda, eu não entendo nada de redes sociais, perdi essa onda da rede social, e você já perdeu. Sim. Talvez você vai ter que estudar para aprofundar, mas agora aproveita a onda da inteligência artificial, aprofunda nisso, vai lá, se dedica, entendeu? Tem uma coisa que a gente tem que fazer sempre, é se manter em constante aprendizado, porque Sim. senão nossa vida só vai para trás. Esta semana, Rogério, eu gerei 2 novos e-books por meio de GPT, Generative Pre-Trained. Agora, o que eu fiz, Castilhos? Botei no ar, assim, do nada? Não. Eu estou fazendo uma revisão esmiuçada desses 2. Um deles é a respeito de investimentos na construção civil e outro é um e-book sobre feedback, né? Que é um tema que eu domino, que eu aplico em cursos e, enfim, mentorias e tal. Eu estou fazendo uma revisão de todo o conteúdo. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou recebendo pronto. Mas qual é o comando que eu dei para a inteligência artificial me dar a sua resposta? Eu disse, baseado nos livros tal e tal, dos autores tal e tal, né? Sumarize um conteúdo para um e-book de até 15 páginas com base no tema feedback, que será voltado a líderes de empresas de médio e grande porte. Eu fiz a encomenda. Ele me deu lá a sua resposta. Prontinha. A partir disso, o que eu, como inteligência humana, preciso fazer? Eu preciso olhar aquele conteúdo, isso faz sentido, isso não faz sentido. Isso aqui precisa ser aprofundado. Isso aqui está bom. É esta que vai ser a nossa realidade no futuro breve. Já está sendo em alguns, né? Tem muita universidade, inclusive tem uma faculdade em Cascavel já propondo curso na área de inteligência artificial, que é muito bom, né? Significa que nossa cidade está na frente, né, desse processo também. Mas veja, isso eu acho que o grande desafio é justamente saber se comunicar. Como você foi bem específico, né? Quer um e-book de tantas páginas. Você teve que ler esses livros para poder pedir. Tal. E acho que as pessoas, elas encontram, de uma certa forma, dificuldade porque não sabem se comunicar. Elas pedem mal ou não sabem pedir. Isso. E o ChatGPT tá forçando as pessoas a serem específicas na comunicação. Então, quando você vai colocar um prompt, né, dar um comando para a inteligência artificial, você tem que falar o contexto do para que você quer, o que você quer, como você quer, e tem que... Então, você começa a repensar até a forma como a gente se comunica, né? Isso. Porque se você der um comando genérico, a inteligência artificial vai falar, não, entendi. E o que você quer com isso aqui? Seja específico, né? E tem uma mudança por trás disso tudo que vem lá de trás, vem do século XVIII, com a Revolução Industrial, principalmente francesa, mas que já vinha antes da Inglaterra, da Escandinávia, etc. e tal. Que é o quê? A Revolução Industrial exigiu do homem, Castilho, que ele se tornasse um cara mais produtivo. Então a mentalidade das pessoas, Rogério, foi assim, não, na indústria, no comércio, no setor de serviço, eu preciso ser mais produtivo. Eu preciso produzir mais com este tempo ou com estes recursos que eu tenho à disposição. E a inteligência artificial está provocando uma grande revolução, que é o quê? É trabalhar a criatividade. Então, a partir de agora, não é mais produtividade. A produtividade, claro, isso já, se não está incorporado, já devia estar incorporado nas pessoas. Vencemos essa barreira já, vamos dizer Essa assim. Né? barreira está ultrapassada, ela não existe mais. Agora é criatividade. O brasileiro é um bom criativo. Sim. Mas desde que ele use essa criatividade para o bem, para Exatamente. melhoria do serviço, para um novo produto, né? uma inovação dentro do negócio, por menor que ela seja. A criatividade tem que servir para isso. E esses GPTs, enfim, a gente fala só de GPT, mas você sabe que existem 230, em média, 230 novas ferramentas de inteligência artificial criadas toda semana no mundo inteiro. Em média, tem 230. Tem para tudo. tudo. Que você imaginar. Então, o GPT é uma das menores coisas, vamos dizer assim, hoje em dia. Faz parte da OpenAI, né? Que é o OpenAI. Senão alguém vai me criticar. OpenAI, que é a melhor inteligência artificial. Acho que começaram, né, assim, É uma instituição, né, com vários investidores. O investidor principal, inclusive, era o Elon Musk, né? Entre outros, o Sam Altman, que
era um dos investidores e também executivo, era por quê? Porque eles demitiram o cara da empresa, mas em uma semana, Sim. como a Microsoft ia contratar, chamaram ele de volta, né? Então a OpenAI, de fato, é uma das pioneiras, né, nesse projeto. E, aliás, o Elon Musk disse que até 2026, e eu vou discordar dele, até 2026, Castilho, ele disse que a inteligência artificial supera a inteligência humana. Quem sou eu para discordar do Elon Musk? Mas eu acho que isso não vai acontecer. É que assim, Né? o que eu vejo da inteligência artificial é o que eu falo na minha eu sou palestrante de criatividade, Opa, ótimo. tá? Sou palestrante de criatividade. Você vai ter muito mercado aí Nossa, a partir de agora. Que Né? benção. Isso é uma benção. Se é da sua vontade, senhor, estou pronto. Vamos fazer uma parceria, já que eu Vamos, com gosto do certeza. tema. Eu vou fazer. O Castilho já assistiu a minha palestra, a gente já Muito fez aqui. bom. E eu falo que a criatividade ela é uma tríade, aonde você tem como base o seu conhecimento que você adquiriu, a sua capacidade de conectar o Isso. conhecimento que você adquiriu, Um nexialista. nexialista, Né? e o segundo a terceira ponta dessa tríade é resolver problema. Você só consegue ser criativo a partir do ponto que você tem um problema. Então tem várias histórias que eu conto nisso tudo, mas a que eu mais uso é o cara, eles chegaram, você já trabalhou com planejamento estratégico, como é que funciona, né? Principalmente os mais antigões. O que vocês pretendem para o próximo ano? Eu quero crescer 25% no próximo ano. Isso foi numa empresa cereal nos Estados Unidos. Isso está dentro de um livro chamado Marketing Lateral, do Philip Kotler. Essa história. E aí, esses caras definiram que eles queriam crescer lá um X percentual, e um diretor de vendas e marketing, ele precisava saber como é que ele faz, o que ele ia fazer. Aí ele começa a olhar e ele faz uma pesquisa e descobre que as pessoas só comem o cereal de manhã. O cereal matinal eles só comiam na parte da manhã. Então eles comiam essa parte da manhã. O cara, mas eles descobriram também nessa pesquisa que 90% da população dos Estados Unidos já comia o cereal matinal. E que os 10% que não comiam porque não gostavam. E aí o cara fala, tá, mas como é que nós vamos fazer pra crescer 25%? Aí o filho dele pede um chocolate pra ele vai no mercado, ele pega uma barra de chocolate, naquele momento ele tem o clique da ideia, ele conectou as coisas, ele teve a base de conhecimento, ele conectou e resolveu o problema. Foi nesse momento que criaram as barras de cereais. Barras de cereais. Perfeito. Você me faz lembrar aqui, né, de um exemplo surrado, antigo, mas que vai nessa linha, né? Uma mesa como essa aqui estava debatendo numa empresa de produção de creme dental como é que eles tinham que fazer para aumentar a venda. Isso. Você deve conhecer esse exemplo, você também. E do lado ali estava o faxineiro, varrendo ali e tal, e ouvindo aquela conversa, né? Puxa vida, como é que faz para aumentar a venda de creme dental? Porque eles estavam enfrentando desafios de custo, necessidade de aumentar a produção, etc. e tal. E o faxineiro, você dá licença? Por que vocês não aumentam o tamanho do furo, do bico, do creme dental, da pasta, né? Do tubo de creme dental? O que é isso? E tal, o faxineiro dando... Né? E aí a conversa circulou e de repente alguém voltou. Olha, pode fazer sentido o que o senhor ali falou para nós. E foi isso que fizeram. Aumentaram o tamanho do tubo, né, da saída do creme dental. E com isso aumentaram as vendas. E você já pensou como é que você consome creme dental? Em geral, a gente pega aquele negócio, Castilho, e passa, né, tudo por cima lá. Preenche o completo, a cabeça da escova de dentes, né? Quando um pouquinho Seria o suficiente. é a mesma coisa que o desodorante, né? Por que o marketing, você que é o marketing, na televisão, ensina a gente a pegar lá o desodorante Aí toma um E banho passa de assim, ó. desodorante, né? O cara passa assim, passa na cara. passa em tudo, né? Para quê? Você não precisa disso para fazer o efeito. Você pode passar um pouquinho próximo, vai fazer o mesmo efeito, né? Então, o marketing, a criatividade, muitas vezes nos induzem a certas práticas, usos, costumes, que a gente leva para uma vida inteira e muita gente o faz, né? Isso. E aí entra na parte da inteligência artificial não tem a criatividade. Ela não consegue conectar essas coisas que são diferentes, muito diferentes, tão longe uma da outra. Então eu percebo isso, eu concordo plenamente com você. Acho que a criatividade é o que vai trazer o ser humano vai colocar o ser humano em evidência.
não sei se eu concordo com a frase do Elon Musk, também não sei o que ele quer dizer com vai ter mais, porque também já falam que a capacidade de um cérebro é de não sei quantos mil terabytes e hoje já estão se desenvolvendo a capacidade de armazenamento de um chip que vai armazenar a mesma coisa, mais do que um cérebro, meio que dane-se, né, isso aí, né? Não se trata de armazenamento, se trata de conexões. Inclusive, um dos investimentos do Elon Musk é implantar o chip no cérebro das pessoas, né? Essa experiência já está concretizada nos Estados Unidos. Já tem gente, Castilhos, carregando um chip, né? Para fazer esse tipo de conexão e indução cognitiva com chip artificial em cérebros humanos. Então, muito cuidado também com esse tipo de alternativa e solução. Sabe um leque para discussão. Isso é um outro seminário, né? Mas assim, Paulo, cara, que prazer ter você aqui no nosso espaço, né? E no pouquinho que a gente conversa aqui, já percebe que você tem muito conteúdo. Pode perguntar, desculpa. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte para você. Você tem essa base na atividade privada, empresarial, né? Consultor já, mas também tem um pé ali na área pública, já foi presidente da Fundetec, enfim, da CETRANS, que era a que é responsável pelo trânsito, né, de Cascavel. E como é que você conseguia, ou né, consegue fazer essa junção desses dois ambientes que parecem tão diferentes ou tão longes um dos outros, mas que muitas vezes o setor público tem que beber, sim, dessa inovação do setor empresarial? Como é que você enxerga e trata esse tipo de desafio? Isso é uma excelente questão. Eu acho que a primeira coisa, em qualquer atividade humana que a gente se envolve, seja criando um filho, seja desenvolvendo um avião, você tem que gostar do que você faz, né? Então, uma coisa que eu gostei desde quando eu entrei na universidade, acho que até um pouco antes, porque eu trabalhei com isso, foi de política. Eu gostava de política. E eu enxerguei desde cedo que a política é uma forma de você participar, de você dar a tua contribuição para a transformação da sociedade. Para a transformação para o melhor, naturalmente. Eu nunca concorri. Eu nunca disputei uma eleição, eu colocando meu nome, vote em mim. Não, nunca fiz isso, né? Vote em mim. Mas eu sempre gostei de colaborar, seja na linha de frente, seja em bastidores, com plano de governo e assim por diante. Bom, depois disso veio a oportunidade de ser um consultor na área do desenvolvimento. Então foi aí que eu pude juntar essas duas coisas. A primeira campanha política que eu participei, por exemplo, Castilhos, foi em 1989. Lembra? Foi a primeira campanha depois do regime militar, do movimento militar. Foi quando teve lá a disputa do Collor contra o Lula no segundo turno. No primeiro turno estava lá o Ulisses Guimarães, estava lá o Covas, havia acho que o Enéas já participou Enéas daquela. Uhum. Né? E um dos que participava naquela época, foi candidato, era o Guilherme Afife Domingos. Lembra? Não, você não lembra, você é jovem. Dois patinhos na lagoa, vote 22 Afife, né? Partido Liberal. Você sabe quem estruturou, Rogério, o programa de governo do Afife Domingos naquela época? Paulo Guedes. Caramba! Então, em 1989, já havia esse contexto de uma proposta de política liberal para o Brasil. Lógico, a gente estava num processo de abertura, pouco entendimento, todo mundo queria rechaçar completamente o modelo militar, né? As pessoas queriam ter mais direitos. A nossa Constituição foi de 88, um ano antes, cheia de direitos, mas poucos deveres para com a população. Enfim, era um outro momento. Mas foi um momento que me estimulou, para voltar à sua pergunta, me estimulou a participar cada vez mais do processo. Eu estava estudando economia, gostava da linha liberal clássica, né? E por isso eu, a partir daquele momento, eu passo a me interessar pela política, mas de uma forma técnica. Não é essa política aí do boteco, vai lá convencer alguém com um arrazoado de argumentos que muitas vezes não param em pé, né? Como a gente vê que acontece ainda até hoje, né? Felizmente, a nossa realidade hoje é de um cidadão, de eleitor muito mais maduro, na média, né? Claro que nós temos ainda aqueles
nossos concidadãos que aceitam uma cesta básica para aportar um voto, aceitam lá 500 mil de Sim. tijolo e assim por diante. Mas eu sempre acreditei em construir projetos econômicos, projetos de desenvolvimento, e não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social, projetos de infraestrutura com base na realidade, com base na técnica, com base naquilo que seja possível e viável de fazer. E não naquilo que o prefeito, ou que o governador, ou que um presidente pensa que é necessário. Né? Por quê? Porque os projetos precisam ser debatidos coletivamente. Nós não podemos mais admitir que um político pense por si, professor Cabral, não, agora vamos fazer isso aqui. Né? E nós vemos aí dívida pública aumentando, nós vemos obras que não fazem sentido, obras no Brasil, nós vemos investimentos de recursos do pagador de impostos do Brasil sendo feitos no exterior, nós voltamos a financiar a Venezuela, voltamos a embarcar para Cuba. Né? Enquanto isso, nós estamos aqui numa região, numa cidade extremamente produtiva, numa região das mais produtivas do Brasil, no agro, por exemplo, que tem pista simples, estrada de pista simples. É um absurdo. A Né? gente foi para Curitiba semana passada de carro e a gente falava isso direto. É um absurdo. Cascavel, Curitiba ser pista simples é um absurdo. Eu faz tempo que eu não vou para Curitiba, mas estou vendo muitos amigos dizer que não só o fluxo não aguenta, como a própria condição das estradas está muito ruim. Então, eu acredito, Castilhos, para ser objetivo, na política da transformação, como instrumento de transformação. Né? E me alinho com pessoas e com projetos que têm a mesma visão. Né? Chega daquele negócio de, eu vou fazer quando o candidato é perguntado lá no bairro, seja prefeito, seja vereador, o que você vai fazer aqui para melhorar a saúde aqui? Eu vou construir uma nova unidade hospitalar aqui, eu vou construir um hospital, vou construir uma unidade básica de saúde. Isso não faz sentido. Né? Por quê? Porque isso não está ancorado em realidade. Precisa realmente uma nova unidade básica de saúde, uma UPA, um novo hospital? Você precisa olhar o conjunto, as questões coletivas. Aonde é que Cascavel, por exemplo, para falar da nossa cidade, precisa melhorar na parte de saúde. Né? Por exemplo, aí o distinto público pode acompanhar esses números. Você sabe quanto nós investimos, Rogério? Nós, cascavelenses, investimos do orçamento da Prefeitura de Cascavel em saúde todo ano? A gente teve um convidado aqui que falou 33%. Exatamente, 33%. Agora eu te pergunto, você sabe quanto Foz do Iguaçu e Maringá investem do seu orçamento em saúde? Não faço ideia. Pois eu te digo. E digo aos nossos queridos ouvintes, espectadores aqui, Castilhos, 18%. Nós estamos pegando 15% de diferença, por exemplo, do orçamento de Cascavel e aportando na saúde. Por quê? Porque nós não temos um modelo de gestão plena da saúde que essas outras duas cidades que eu estou dando aqui como exemplo possuem. E Foz do Iguaçu tem um problema muito sério de saúde, porque o SUS é um sistema de saúde que atende todo mundo. E Foz, o Paraguai e a Argentina não tem um sistema de saúde. Então, muitas vezes o sistema de Foz atende, me corrija se eu estiver errado, atende a demanda que vem em Paraguai e Argentina. Principalmente os brasiguaios, que têm todo o direito de lá serem atendidos. Mas se chegar um argentino lá passando mal, que está no Brasil naquele momento, vai ser atendido. Então, uma coisa assim concretamente, falando concretamente, que eu enxergo, Castilhos, para Cascavel. Nós precisamos ter um gestor público, o próximo, que enfrente esse tipo de realidade. E aí nós estamos falando, Rogério, de gestão. Nós não estamos falando mais de bravatas, de interesse político, de um pensamento aleatório que, eu vou prometer para os caras fazer um hospital público ou vou ampliar o hospital de retaguarda, vou dobrar o hospital de retaguarda e vou resolver o problema de saúde. Não, nós precisamos atacar pela via da gestão. É isso aí. Qual é o tipo de investimento que nós precisamos priorizar? E note bem, por que nós não temos gestão plena de saúde em Cascavel? Porque isso muitas vezes não interessa ao governo estadual, que vai ter um aporte, vai ter uma necessidade de aporte de grana maior aqui, e não interessa também ao governo federal, que cria uma série de travas, dificuldades para que isso seja implantado pelos municípios. Não é um processo tão simples também, mas é um processo que demanda, que exige determinação política. Se quiser, faz. Se quiser, faz, mas também capacidade administrativa. Então, nós temos uma equipe técnica muito boa, mas por que você ouve e lê toda semana na imprensa local? Essa semana está lá a UPA Veneza
tinha lá gente que ia esperando X horas para ser atendido. Eu estive lá. Você Estive esteve lá antes de ontem. Quanto tempo Cara, você ficou? Só fala o dia que você tá hoje, hoje é dia 11 de abril, só que você tava lá dia 9, é isso? Cara, é 9 de um Vietnã lá, bicho. Pois é. É um Vietnã, assim, Pois é. é um negócio... É gente saindo pelas tampas, né? Mas a saúde em Cascavel, a gente tem conversado com vários convidados aqui que têm falado muito. Eu acredito muito que o Brasil precisa de gestores, Sim. como um Correto. todo. Nós somos um país tão rico, tanta coisa, tanta riqueza, tanta produção, tanto dinheiro. Cara, pega a Petrobras, cara, tudo que foi roubado, olha aí, continua sendo uma das maiores empresas do mundo, entendeu? Com tudo o roubo que aconteceu, com toda... E eu tô falando isso porque foi comprovado, tá Sim. tá na declaração deles de faturamento deles, né? Como é que chama isso? No DRE deles, sei lá o quê. Não lembro agora o nome. Notas explicativas. Não, mas tá lá, entendeu? Eles tiveram Está que lá. declarar isso. Eles Confirmaram. tiveram que declarar que foi roubado o dinheiro. Inclusive, tá lá. não foi nem aqui no Brasil, foi na Bolsa Americana. Que eles reconheceram, inclusive. Eles tiveram que devolver, pagar a Devolveram, multa lá e enfim. tal. Entendeu? Então, Né? você pega... E aí, a Petrobras é uma das maiores do mundo. Então, mas... Imagina se a gente pega e gestão. Isso. E E aí você, Rogério, como liberal classe, vai falar, não, tem que privatizar. E aí, eu concordo com você. Acho que tem que privatizar. Eu também me considero na linha mais liberal. Também acho que tem que Eu privatizar. não tenho Mas, opinião o formada sobre mas o questionamento não se trata disso. Nós estamos falando agora de Cascavel. Eu acho que o Brasil precisa de gestores como um todo. sem dúvida. A gestão, cara, ela tem que estar... Porque a gente está numa transição. Se você pegar a política que era feita há 20 anos atrás, que a gente teve de prefeitos aí, não se falava de gestão como se fala hoje. Sim. E hoje a gente precisa de Você não gente tinha... capacitada para gerir. 30 anos atrás, 40 anos atrás, você não tinha uma lei de responsabilidade fiscal, você não tinha preocupações com compliance, por exemplo, com prestação de contas. Isso. O vereador era ali, aquele cara que ia lá no bairro, se conseguisse lá uma lombada, que tem muito, já teve muito, né? Agora tem menos, mas teve muito vereador lombada aqui em Cascavel. A gente escuta umas histórias assim, do Arco da Véia, do tipo assim, não, o cara foi lá, pegou dinheiro Isso. que tinha o cofre na prefeitura pra não sei o quê, e o dinheiro... Trocou cheque, Entendeu? não é? Investiu na Hoje- sua fazenda própria. A gente ouve muito essas histórias. Uhum. E era uma época em que a gestão não era tão valorizada. Ficava muito mais no feeling de quem estava Sim. comandando. E não vou aqui criticar essas pessoas, mas era uma outra realidade. Agora, e parece, Rogério, que nós estamos chovendo no molhado ao falar de gestão. Mas não. Mais do que nunca, Castilhos, nós precisamos ter a capacidade de administrar bem os recursos. Tem dinheiro? Tem. Quero só lembrar vocês dois e ao nosso distinto audiência que, ano passado, somente em 2023, Cascavel teve um excesso de arrecadação. O que é um excesso de arrecadação? Arrecadou mais do que estava planejado. De 113 milhões de reais. Caramba. Cara, não é falta de dinheiro. Né? Agora, o que é fazer política? Fazer gestão na política é administrar as prioridades. Então, um prefeito diz, eu vou fazer aqui essa Carlos Gomes, chegar até lá, vou arrumar ela, eu vou duplicar, eu vou fazer aqui um binário, aqui um sistema binário no Alexandre Guzmão, e assim, assado, sapecado, vou fazer essa semana, eu ouvi uma entrevista de um candidato a prefeito, Castilhos, veja bem, o sujeito chamou aquele viaduto, que foi feito um novo lá na 277, do lado lá, do famoso Trevo Carelli, chamou de passador, o viaduto. Então, note bem, nós não podemos ter um candidato a prefeito, Rogério, me desculpe, falando passador para um viaduto. É um viaduto. Passador é uma coisa de 50, 80 anos atrás, que era aquelas tábuas Sim. que se colocavam em cima de pequenos rios para transpor o outro lado. Não é um passador, por favor. Né? Então, voltando, fazer gestão pública é definir essas prioridades. Então, eu aproveito os recursos públicos pagos com o suor do trabalho do pagador de impostos, o glorioso chamado cascavelense, para devolver a este cascavelense em serviços de saúde, em serviços de educação. Agora, infelizmente, eu não concordo, mas em segurança pública, não concordo que isso seja uma obrigação do município. Isso deveria ser uma obrigação estadual e federal, né? Mas, enfim, está aí já, está implantado, então vamos melhorar isso. E principalmente em mobilidade urbana, que é um tema delicado,
que é um tema que põe Cascavel numa evidência e que cada vez mais nós precisamos pegar esse dinheiro que tem e colocar em mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, cara, Cascavel tá com 360 mil habitantes. Previsão daqui a 5, 10 anos a gente tá com 600. Cara, faz a conta de quantidade de carro que vai ter isso. Quantidade de gente andando. Hoje se tu pegar aqui meio-dia ou 6 horas da tarde e quiser ir pra casa, é o caos. Entendeu? É o caos. Você sabe, já andou nesse horário. A gente vai buscar as crianças na creche, entendeu? É um caos. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, é um tema que vai ser sensível para todo mundo. Só que a mobilidade é urbana aonde o cidadão comum ele sente a primeira vez. Claro. Porque ele começa a participar disso todos os dias. A saúde só é ruim quando fica doente. Mas isso, nesse ponto todo que o Paulo está trazendo para a gente, entra naquela questão, né, de gestão total da saúde, utilização eficiente dos recursos disponíveis. Sim. A gente vê quem está falando com o economista mesmo. Correto. É isso aí. Então, assim, tudo isso me parece que está em volta aquele famoso termo que está na moda, que é a tal da Smart Cities. O que você tem para falar para a gente sobre isso, Paulo? Já entro no tema, mas só para dar um exemplinho. Eu não sei se você sabe a formação da atual ministra da Saúde do Brasil. Ah, meu Deus do céu. A ministra da Saúde é uma socióloga, né? E assim, com todo carinho e respeito aos sociólogos, claro, porque tem a sua área de atuação e tal. Mas uma pessoa dessa não está preparada para fazer gestão de um Ministério da Saúde. E o mesmo vale, a mesma lógica, Castilhos para Cascavel. Eu não posso colocar, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se eu fosse o prefeito, uma pessoa formada em filosofia. Não tem nada a ver. Né? Uma pessoa formada em psicologia. São as áreas técnicas, né? São áreas técnicas. Tem alguém que é técnico. Da mesma forma que eu não posso colocar na assistência social um economista, que eu vou enxergar as pessoas como números. Então, é aquela velha história, cada macaco no seu galho. E nessa toada, e engatando o tema da sua pergunta, né, por que a gestão precisa ser modernizada? O conceito das melhores cidades ao redor do mundo hoje é o conceito das Smart Cities, cidades inteligentes. Como, recentemente, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Vocês devem ter acompanhado isso num concurso de projetos que aconteceu na Espanha. Várias cidades. Você concorda? Eu acho uma belíssima cidade. E teve um júri técnico. E esse é um conceito, vamos dizer, uma metodologia mundial. Não é uma metodologia lá que o prefeito foi lá, não, a minha cidade, como diria o Rafael Greco, a minha cidade é uma Smart City. Não foi ele que propôs isso. Isso é uma banca de especialistas ao redor do mundo. E várias cidades americanas, europeias, asiáticas concorreram. A segunda colocada é uma cidade indiana, uma cidade da Índia, né? Então, o que é Smart City, na verdade? Castilhos é desconfiado. Cara, eu sou muito desconfiado. Não, Sabe por quê, Paulo? Eu vou falar. Vamos lá. Eu morei 1 ano em Melbourne, na Austrália. Belíssima cidade. Aliás, Melbourne foi uma das cidades que disputou o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. E não foi escolhida, Castilhos. Cara, não dá pra... Agora tocou no coração dele. Aí pegou na minha ferida. Não, é uma belíssima. Eu não conheço a Austrália, mas eu sei sobre Melbourne. Né? Cara, você tem noção? Tipo assim, coisas que eu já... Assim, eu fui estudar engenharia civil lá com uma bolsa do governo federal na época. Mas assim, eu vivi coisas lá, cara, que a gente fala do VLT, né? Veículo leve sobre trilhos, né? A gente chamava lá de tram. Tram. É, isso. Cara, bicho, é outra realidade, cara. Isso. É um negócio assim que eu pegava um desses veículos no CDB, né? Que é o centro do centro de negócios da cidade. E eu ia pra praia. E tipo, um transporte público que eu olhava assim e falei, isso aqui funciona, cara. Até o pessoal fala que quando a gente fala de transporte público, a gente fala assim, não significa que o ônibus tem que ser, o transporte público ele tem que ser bom para todas as pessoas usarem. E no Brasil a gente tem a burrice de achar que é só pro pobre. É só pro pobre, tem que fazer porque é pro Cara, pobre. Não, é para todo mundo usar. Sabe uma coisa que eu vivenciei lá, que é um negócio assim, por exemplo, eu tinha aqui, sei lá, aqui do CDB até lá a praia, digamos assim, né? Beleza.
eu tinha um aplicativo que eu falei assim, preciso ir em tal lugar, tô saindo de tal lugar. Cara, ele me dava tudo. Do tipo, vai na estação tal, pega o ônibus que vai Apareceu chegar o em ônibus tal chegando. horário, em tal... não é portal, é tal Note bem uma coisa. estação. Veja que a inteligência artificial não é uma coisa de agora. Não, E então, isso mas... é um exemplo de aplicação Então, de e aí, inteligência artificial. cara, Isso aí. dava todos os transportes interconectados Sim. nos horários para eu chegar. Então, tipo, às vezes eu pegava, dependendo do lugar que eu ia, e eu tô falando assim, lá em Melbourne tem uma grande região, né? Tem Melbourne, que é a cidade, e tem a grande região de Melbourne. Cara, eu ia, sei lá longe pra caramba, assim. Cara, e me dava tudo. Tudo, todos os ônibus certinho, aonde que eu tinha que pegar, o horário. Eu olhava assim e falei, cara, isso é muito inteligente. Sim. Por isso que assim, não tendo essa síndrome de vira-lata, mas assim, Mas o transporte público em Curitiba é muito bom há muitos anos. E não é, veja, nós não estamos falando só de transporte público quando a gente fala de cidade tem isso também. inteligente. Mas Mas Você é que nós tem, entramos no assunto tem isso mobilidade também, agora, né? né? é que assim, pessoal, o que nós temos que olhar principalmente na cidade inteligente? Serviços públicos prestados pelo setor público. Né? Exemplo, eu pergunto a você, um serviço de chamada de retirada de uma árvore ou de um lixo que foi depositado irregularmente em Curitiba, funciona? Muito provavelmente funciona, porque esse foi um dos quesitos Sim. avaliados lá. O serviço de informação do transporte público funciona, ele tem qualidade, ele tem a velocidade média de deslocamento entre uma região ou entre um terminal de embarque e outro. É boa? É adequada? Sim, tudo isso Aí faz sentido. são itens que são levados porque em consideração. Eu lembro que lá em Melbourne, cara, saúde lá já era um problema. Pois é. Enquanto o transporte público é uma maravilha, a saúde já deixava Pecava. a desejar. E se você pegar, Castilhos, a maioria das cidades, tanto na Oceania, está falando da Oceania, vamos falar da Europa e vamos falar dos Estados Unidos, não tem saúde gratuita nesses países. Exatamente. Então, Rogério, você tem que tirar do bolso, deu um febrão, tira do bolso e corre lá no médico, seu conhecido ou algum indicado para poder Tem te até uma ajudar. história famosa da mulher que Né? passou mal dos Estados Unidos e chegou a ambulância e chegou lá e falou, você não tem seguro de saúde? Não, então a gente não pode te atender. Exato. E vai embora, E fica vai aí. passando mal e fica aí. Né? Então, veja, a cidade inteligente é um conjunto de coisas. Sim. Você falou que não, Melbourne tem que estar inclusa nessa lista. Não é possível. Estava. Se a gente pegar, sim, porque concorreu, porque disputou. E não só Melbourne, como Sydney, por exemplo, também é uma Sim. outra baita cidade. Você vai falar assim, Nova York não ganhou, não é? Não, Nova York tem uma série de dificuldades, seja de mobilidade urbana, seja de qualidade de vida. Hoje Nova York ela é apertada. Ela está expandindo para essas Sim. regiões metropolitanas, como você falou. Nova Jersey, que está do outro lado do rio. Então, isso acaba influenciando. Agora, voltando aqui para o nosso quintal, né? Sim. Porque o que me move é o rio da minha aldeia, já exato. diria o poeta, né? Por exemplo, eu não estou vendo o debate aqui em Cascavel sobre esse novo empreendimento ali na saída da 277, saída para Santa Teresa do Oeste, saída para Foz do Iguaçu, né? Sobre essa fábrica de prédios, né? Eu só vejo comemorações efusivas, eu vejo comentários superlativos, mas aquilo ali é uma nova cidade. Aquele empreendimento, Castilhos, é para receber 20 mil novos moradores, acrescentando eles aos 360 mil que nós já temos. Né? A pergunta que eu me faço e faço ao distinto público é, vocês estão pensando, nós estamos debatendo quais são os impactos que isto vai gerar em termos de serviços públicos? Caminhão de lixo, quantos caminhões de lixo tem que ir todo dia lá fazer a coleta de lixo? Quantas unidades de saúde nós temos que instalar lá para atender esse público? Ou então, ao invés de expandir aqui o hospital de retaguarda, nós vamos ter que construir um hospital de retaguarda, Rogério, naquela região. Escola. Que tipo de escola vai ter lá? Só uma escola municipal, que vai ser obrigação do empreendedor? Vamos construir lá um colégio estadual também? Né? Que tipo de serviço de transporte público, de um modo geral, nós vamos poder oferecer? Vai ter uma rede
de ciclovias para aquela região, conectadas para aquela região, nós vamos duplicar, nós vamos aumentar a largura das marginais direita e esquerda da BR-277, que hoje já são estreitas. Por exemplo, você passar ali no Albino Nicolau Schmidt, a uma certa altura, aquilo tem uma largura, depois estreita e tal. Então, você perceba a quantidade de desafios, e eu estou citando apenas um exemplo. Não, e mais do que isso, você está falando de problemas que vão ter no dia 1 que essas 20 mil pessoas estiverem lá. Claro. E daqui a 20 anos? É. E daqui a 10 anos? Isso. Como é que você vai fazer para construir e essas 20 vão se tornar 30 e a cidade vai crescer para aquele lado? E quais são os desafios que você vai ter para daqui a 20 anos? Vou te dar uma outra provocação, então, a vocês dois, né? Vocês gostaram do modelo de transporte coletivo que foi implantado nas 3 avenidas, Barão do Rio Branco, Brasil e Tancredo Neves? Eliminando uma das faixas de circulação de veículos e colocando ali exclusivamente o transporte coletivo e também o serviço de saúde, segurança, né? Vocês aprovaram o modelo de fazer o U-turn, quer dizer, o looping de quadra, né? A gente não pode mais fazer o retorno no Brasil. Sim. Agora a gente tem que fazer o looping de quadra. Né? É uma tendência mundial. Mas, com o crescente número de veículos em Cascavel, professor Rogério, o que aconteceu? Acumulou, Castilhos, muito veículo naquelas 2 faixas. E se você andar, por exemplo, na Barão e na Tancredo, às vezes você tem período de 30 minutos sem que haja um único ônibus circulando na faixa exclusiva do ônibus, enquanto os veículos estão se apertando, se aglomerando nas 2 únicas faixas disponíveis ali. Eu até esses dias atrás estava pensando, mas como a gente tem, nossa família tem um restaurante, eu estava pensando, cara, os motoboys podiam entrar para o Caravela. Entendeu? Os motoboys, para tirar eles do risco de estar participando do trânsito ali, disputando faixa com todo mundo, entendeu? Aí os motoboys poder liberar. Aqueles, porque tá uma discussão dos motoboys, tá uma discussão se os caras fazem o curso ou não, se os caras o cara que é regulamentado pela prefeitura poderia usar aquele trânsito, assim como o taxista, acho que os pode taxistas usar, já usam. Já usam, né? Sim. Aquilo lá, a polícia e tal. Mas aí eu já vi também a polícia andando nas vias normais ali, né? Que Teria sido essa uma solução inteligentemente boa? Talvez sim. Ou então, talvez claro, não. Tudo é uma questão de recursos. E aí, assim, projetando-nos para o futuro, daqui 20 anos, 30 anos, que é a provocação que você fez. Nós vamos continuar desse jeito? Quantos, em 20 anos, nós estamos em 2024. Em 2044, vamos arredondar, 2045. Né? Aliás, eu participei da elaboração do plano Londrina 2040. Projetamos a cidade de Londrina para 2040. Que legal. Cascavel 2045, como será? Né? Tem alguns arremedos de debate a respeito disso, o que é muito bom. É o Codesc, né? É o Codesc que está fazendo o seu trabalho com a representação de diversas pessoas e tal. É uma pena que isso ainda não esteja no debate mais amplo, de mais lideranças participando e também tomando conhecimento desse debate. Mas, voltando, 2045, como é que está Cascavel? Nós vamos continuar na Avenida Brasil com uma faixa exclusiva de ônibus e 2 faixas de circulação? Vai ser um caos. Um caos absoluto. Nós vamos continuar com vários cruzamentos sem passagem de nível. O que é passagem de nível? É fazer por baixo ou por cima, os veículos passarem. Sim. Como, por exemplo, Praça da Bíblia, né? A famosa Praça da Bíblia, que na verdade é Praça Vereador Luiz Piccoli. Esse é o nome técnico dela. Por que a gente não fez ali uma passagem por baixo da Brasil, por exemplo? E tinha o recurso na época. Tinha o recurso. Recursos do BID na época estava previsto no plano. Mas por alocação de recursos foi retirado. Né? Então, a gente perde. E aí, voltando ao tema de antes, é gestão. Gestão é uma escolha. Eu defino uma prioridade. Eu vou fazer isso em detrimento daquilo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para tudo. Pelo menos nesse momento. Mas esse projeto também é importante, o prefeito. Então, vamos guardar ele para o ano que vem. Deixa ele aí. Enquanto isso, eu vou brigar com o meu deputado estadual. Eu vou batalhar com o meu deputado federal. Eu vou chegar em Brasília, Castilhos, falar com o ministro da infraestrutura, que eu conheci, ou é do meu partido. Vou chegar lá e vou brigar por esse projeto. Porque este projeto... Agora, projeto. Eu tenho que ter projeto. Rogério, nós não podemos mais... Veja, não é mais como foi na época do prefeito
senhor Pedro Mufato, do prefeito Jacis Canagato, do prefeito Fidelcino Toletino, que chegava lá com boa vontade, com conversa, olha, eu estou com uma ideia assim, assado e tal, e não precisava de projeto. Era uma outra realidade, né? Ah, eu estou com a ideia de construir aqui um estádio olímpico regional para 45 mil pessoas. Nunca encheu. Outro dia tinha bastante gente lá, porque estava aí o glorioso Alvinegro de Parque São Jorge, né? É nóis. Ah, eu sabia. É nóis. Claro, tinha que aproveitar o gancho aqui para falar do Timão, né? Tava lá, tinha bastante gente. Mas assim, de quanto em quanto ele enche? Podia ter sido feito um estádio menor. Mas enfim, isso era uma outra realidade. Sim. A realidade de hoje, que nos bate a porta é, nós precisamos continuar investindo em mobilidade urbana. E mobilidade urbana não é só aumentar a pista de trânsito, né? É facilidade, é um sistema inteligente de comunicação como esse que você acabou de citar de Belmont. Por que isso não podemos ter em Cascavel? Eu tenho que chegar num ponto, nesses pontos que foram feitos aí, 800, acho que ainda não está pronto, né? Depois de 8 anos, mas ainda estamos concluindo. Eu tenho que chegar ali, eu tenho que pegar o meu celular, apontar para um QR Code, um QR Code, e ele me dá ali onde é que eu estou e quais são as opções que eu tenho de deslocamento a partir dali. Isso foi prometido, mas não foi cumprido. Né? Independente de qual é a gestão. Não estou entrando aqui em méritos ou deméritos políticos. Mas isso é o que o cidadão precisa ter como serviço. Eu preciso ter um bom serviço ao ligar no 156. Eu preciso dizer, fulano, eu estou aqui na rua tal com a rua tal e um cidadão de Cascavel, vamos chamar de cidadão de Cascavel, jogou aqui restos de móveis. Eu estou vendo aqui que é restos de móveis. Eu estou aqui a 9 quadras da Avenida Brasil, da assim chamada segunda melhor cidade do Brasil. Mas um cidadão de Cascavel jogou aqui restos de móveis, aqui, provavelmente à noite, porque eu estou amanhecendo, estou vendo isso aqui porque está do lado da minha casa. Então, 156, por favor, peça aí para resolverem a situação. A situação não só não é resolvida, como o cidadão não tem o retorno daquilo. Né? A mesma coisa é um mato em determinado espaço público. Por exemplo, ali na escola, na rua Jorge Fernandes, né? No período de férias, você passava ali, o mato estava alto da calçada. A Secretaria de Meio Ambiente, provavelmente, que é quem... Aliás, não é a Secretaria de Meio Ambiente. É um serviço que o pagador de impostos, cidadão de Cascavel, paga para uma empresa terceirizada que cobra no município com o nosso dinheiro, que é pago com o nosso dinheiro, que não foi lá fazer a roçada. Mas eu me pergunto, doutor Rogério, onde é que estão os pais cujos filhos estudam naquela escola e esses pais estão organizados em torno de uma APMI, Associação de Pais e Mestres e tal. Então, nós, que eu quero chegar nesse ponto, como cidadãos, minha gente, também temos a nossa responsabilidade. Com certeza. Não é só ir lá votar, confirma, prefeito, vereador, está tudo resolvido. Não. Nós precisamos continuar acompanhando o serviço dessas pessoas, como é que está o desempenho delas, mas não é só acompanhar, não é só criticar quando um microfone vem à sua boca. É ir lá na Câmara de Vereadores, é participar das reuniões da Associação de Moradores, né? É cobrar efetivamente que haja um serviço público melhor. Porque a tendência agora, daqui para frente, a partir desta eleição, é a melhoria dos serviços públicos. Melhoria administrativa. Seja na educação, seja na saúde, seja no meio ambiente, seja na mobilidade urbana. Sim. O grande mote, Castilho, será a melhoria dos serviços. Esse é um dos verticais, dos eixos assim chamados, nas cidades inteligentes, para que essas cidades possam ser consideradas cada vez melhores de se viver. E eu espero que isso seja um debate, eu espero honestamente que isso seja um debate. Uma administração integrada. Né? Também. A população precisa entender que a política é muito mais do que a parte social. Tem mais a ver com cidadania ativa. Tem mais a ver com cobrança, tem mais a ver com aquele cidadão que olha o buraco na frente da casa e vai jogar no 56 para poder ter. E aí existem... Um aplicativo seria perfeito para o cara poder colocar isso, mas um 56 também tem que prestar para isso, né? Para poder colocar, no caso de Cascavel, tem aplicativo. Né? Rogério, tem aplicativo. Mas, infelizmente, isso não está funcionando, por um lado, e, por outro lado, não está chegando ao alcance do cidadão comum. Aquele que mora no bairro mais distante que enfrenta o problema. Porque não existe administração boa para quem tem na frente da sua casa um buraco que fica ali sobrevivendo a chuvas e trovoadas e sol
né? E não é consertado. Eu- Então, quando eu falo de qualidade de serviço público, é isso. Nós temos que ir lá... Aliás, nós ainda estamos fazendo conserto de ruas, de buraco em rua, como o seu Pedro Mufato e o seu verdade. Jacis Caragata faziam lá nos anos 80, É 70, 80. O Tolentino fazia nos anos 90. Vai um caminhão da prefeitura com um produto lá em cima, com, né, a pedra com o piche, um funcionário público dá uma pasada lá, joga para outro lá embaixo, e o outro lá embaixo com uma enxada, geralmente, bate lá, soca e fecha o buraco. Operação tapa-buraco. Por favor, gente, nós precisamos Já tem superar. tecnologia isso, né? Quando eu falo de melhoria do serviço público, Rogério, é isso. Isso é uma obrigação. Se você quer dizer que a sua cidade é boa de se viver, de se morar, é uma das melhores cidades, o Castilhos, você precisa melhorar isso, cara. Eu lembro que tinha um... Eu não lembro, Isso é básico. não lembro quem que era que me apresentou uma vez esse produto. O cara tinha uns pacotes de asfalto granulado que ele não precisava, porque ele me explicou tecnicamente, você que trabalha com construção civil, você que é engenheiro, vai saber melhor do que eu. Diz que o piche ele tem que ter uma temperatura para poder Sim, aderir ao sim. asfalto, uma série de coisas. E esse produto não, era um pacote que você podia comprar, tipo, tem um buraco na frente da sua casa. Você podia comprar, jogar, tapava. E era mais fácil quebrar o asfalto que estava em volta do que aquele, porque ele aderia muito bem. E ele falou, cara, eu vou tentar aqui, porque eu vou tentar vender para a construção civil, mas o meu interesse é abrir empresa e tentar vender isso para a prefeitura. Em vez da operação tapa-buraco, fazer com isso aí. Aí o cara tem lá, a ideia dele era muito boa, usava o presidente do bairro. Então, ó, porque na época a gente não tinha essa conexão. Eu estou falando isso de 20 anos atrás, o cara me falou isso. Imagina o que tem hoje de tecnologia, né? Então o cara falava assim, cara, associa com o presidente do bairro mapeia que tem um buraco na rua dele e aciona a prefeitura coloca esse Eu negócio acho que, lá. na verdade, o grande desafio é o que o Paulo tem falado aí no nosso podcast todo. O maior desafio de um gestor, né, Paulo, é o cara olhar os recursos que ele tem, elencar prioridades. Eu acho que nessa questão de elencar prioridades, às vezes, existe uma falta de organização, talvez. Falta de conhecimento, A inclusive. galera corre pra resolver o que é urgente, não o que é importante. Resolve uma coisa a curto prazo que, de certa forma, tem que resolver, porque, né? Então, E você tem que pensar a longo prazo, a indústria lá Mas a dos única coisa prédios, que 20 muitas mil vezes- habitantes. muitas e vezes aí? o que se olha a longo prazo é só a próxima campanha. próxima campanha. E é Não a isso gestão. que precisa mudar. É. Porque quando você fala assim, não, então vamos melhorar, vamos escolher prioridades, mas vamos melhorar o serviço público. Como é que você faz isso se você não tiver uma equipe capacitada, uma equipe competente, uma equipe boa? Se o prefeito fizer o próximo, fizer ainda com base, não, eu vou pegar o Rogério porque ele me ajudou na campanha, eu vou botar ele secretário aqui do meio ambiente aqui. Vou pegar o Castilhos porque ele é engenheiro, eu vou botar lá, mas ele é porque ele me ajudou na campanha, eu vou botar ele lá na Secretaria de Obras, né? Então, cada vez mais, atenção, querido eleitor, cidadão cascavelense, nós precisamos de gente capacitada, do prefeito para baixo. A prefeitura é a maior empresa de Cascavel, é a maior empregadora e é o maior orçamento. 10 mil funcionários 10 mil públicos, com os estagiários, na faixa de 10 mil, né? né? Que são bastante estagiários. 1 bilhão e 800 mil. 1 bilhão e 800. O próximo prefeito vai ter aí, vamos falar, 8 bilhões. 8 bilhões de reais à sua disposição para administrar em 4 anos. Deixa eu meter uma polêmica, então. Vamos lá. O próximo prefeito, ele tinha que saber sobre gestão empresarial para aplicar para a área pública? Eu diria para você o seguinte, preferencialmente sim. Ele tem que ter algum tato, alguma visão. Mas, fundamentalmente, conhecer de gestão pública. Porque eu já vi prefeito entrar na vida pública, já convivi, inclusive, com prefeito que entrou na vida pública, que era empresário, Sim. dono de supermercado. Não, eu vou chegar lá e vou fazer, e não sei o quê, e vive, acontece. Aí, um tempo depois, perguntei para ele, ô fulano, não vou falar o nome, não é daqui, né? Mas é do Paraná. Certo. Fulano, como é que tá? Gostou? Você sempre tinha essa vontade de ser prefeito da sua cidade, transformar e tal? Ele olhou para mim com uma cara assim e falou, Rogério, rapaz, ele disse para mim, eu me sinto um preposto do Tribunal de Contas. Né? Por quê? Porque muitas vezes
o emaranhado de leis, de legislação, de normativas, a burocracia amarra, engessa o sujeito. E o sujeito que sai da iniciativa privada, ele muitas vezes ele não enxerga isso previamente. Hoje em dia, talvez com mais informação, com toda certeza. Mas quem vai para administrar uma cidade, como por exemplo, vai para o executivo, que é o que você está falando, ele precisa ter essa compreensão prévia. Mas ele, apesar de todas as amarras e da burocracia, ele não pode se entregar a esse modus operandi leniente, essa lentidão, né, do setor público. Porque se chegar lá e os funcionários disserem, não, prefeito, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Mas por que não dá para fazer? Porque sempre foi assim, prefeito. Se entregar a esse tipo de pensamento, não vai a lugar algum, Castilhos. Não vai. Não vai fazer uma boa gestão. Então o prefeito também precisa ser, Rogério, um inconformado. Um inconformado e motivador. E motivador. E a equipe que está com ele... É difícil, cara. A equipe que está com ele tem que ter a mesma pegada, tem que ter a mesma linha, tem que ter o mesmo, né? Tem que ter a mesma garra e energia. Então o prefeito precisa ter energia. O cara tem que ser... Hoje nós temos um prefeito com energia. Temos que reconhecer. Então o cara precisa ser um cara automotivado. Não é porque eu vi lá um posto de saúde, inaugurei, as pessoas me abraçaram, me elogiaram, a dona Maria lá do bairro me elogiou, agora eu estou motivado. Não. Eu preciso ser motivado porque eu sou prefeito de Cascavel, cara. Uma cidade... Até porque a liderança, né, o líder, muitas vezes ele é sozinho. Ele tem que tomar algumas decisões, né? Que a base do cara é a própria consciência dele. E é uma decisão sozinho. Esse é um tema... Toma, né? Você está entrando num tema maravilhoso que eu adoro, que é a liderança. Né? É um tema para outro seminário. Sim. É um encontro de 2 dias. Paulo, né? é que você é o cara que você tem muito conteúdo, cara. Eu tenho bastante. Nossa, é muito conteúdo. Olha o tanto de aula que a gente teve aqui. De fato, o que você fala é verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. O exercício da liderança é um exercício solitário. Você, muitas vezes, em qualquer posição de liderança, não estamos falando só do setor público, estamos falando de iniciativa privada, você precisa tomar uma decisão que não é boa, que não é simpática, que você sabe que vai atingir ou influenciar pessoas que, inclusive, você gosta delas. Mas você, como líder, precisa tomar essa decisão. Né? Por quê? Porque você sabe que aquilo é o melhor a ser feito naquele momento. E o bom gestor tem que ter essa capacidade. Tem que ter essa capacidade. Hoje, Paulo, nós temos no cenário aí pré-candidatos: Edgar Bueno, Márcio Pacheco, Renato Silva e Fernando Mantovani, Henrique Mecabô. E tem ali por talvez bem Tem a professora Lilian. A professora Lilian, desculpa, esquecemos da Lilian. A Lilian é importante no cenário, mas tem o Vander Piaia, que tá correndo ali também, tá alçando alguma coisa ali e tudo mais. Tem uma certa movimentação ali do Coronel Lee. Tem uma certa movimentação do Coronel Lee, Dr. Jorge, enfim, tem essa movimentação. É evidente que eu não vou te colocar numa sinuca de bico e falar assim, quem que o Paulo vai apoiar? Eu quero saber assim, qual é a tua opinião? E já vou falar pra você olhando na câmera. A minha pergunta é, como é que você, Paulo, acha que o cenário vai acontecer? E eu queria até te fazer uma pergunta mais audaciosa, mas eu vou deixar você dizer que se quer responder ou não. Quem você acha que vai ganhar esse pleito? Nossa! E eu não tô perguntando em quem você apoia, eu tô perguntando em quem você acha que vai ganhar. Mas possa responder da maneira como quiser. Deixa eu virar aqui agora, vou... A minha bola aqui. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Meu Deus. Não, primeiro que nós estamos vivendo um ano de um processo absolutamente importante e fundamental para a cidade. Né? Então, começando a responder, por pressuposto, eu quero uma novidade. Eu não quero mais do mesmo. Né? Mais do mesmo é apresentar ao distinto público eleitor de Cascavel as ideias, como eu discorri aqui, ideias dos anos 80, dos anos 90, os conceitos de cidades hoje em dia, do serviço que uma municipalidade, em qualquer lugar do mundo, não é só no Paraná, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo precisa fazer, é um serviço público de qualidade para o cidadão. Porque, afinal de contas, somos nós que bancamos tudo aquilo com o imposto que nós pagamos, que nós geramos. Né? Toda vez que vocês geram aqui tem um rapaz trabalhando ali, na filmagem, nos cortes, ele precisa receber.
E ele precisa ser pago, né? E esse dinheiro vem de alguma forma, vem de algum lugar, de patrocínio, de serviços prestados. E estes patrocínios e serviços prestados também têm imposto gerado. Então, primeiro lugar, o dinheiro não é da prefeitura. O dinheiro é do cidadão de Cascavel. E eu, como cidadão, quero novidade e quero principalmente uma pessoa que esteja preparada, com boas ideias, com energia, para desenvolver um projeto mais audacioso ainda para Cascavel. Eu quero que essa pessoa me convença de que ele tem um bom projeto de mobilidade urbana para Cascavel. Veja, como é que nós podemos falar que nós temos uma boa cidade se você tem binário, por exemplo, aqui em Cascavel, que a caixa de rua, a largura da rua é 12 metros, dali a pouco vai para 9 e acaba em 7. Eu posso citar 2 binários aqui em Cascavel que são desse jeito. E são desse jeito desde a época que eu passei pela CETRANS, há 12 anos. Em 12 anos, nós só aumentamos o número de binários, mas nós não melhoramos os binários. Então eu quero ouvir desse candidato a prefeito isso aí. Outra coisa que é muito importante a gente ouvir: educação. Prefeito ou candidato, qual é a sua proposta para nós melhorarmos o IDEB médio das escolas de Cascavel? Né? Qual é a sua proposta para nós premiarmos as escolas, Castilhos, com melhor IDEB? Eu quero um prefeito que valorize a produção individual. Se tem uma escola, um grupo de professores liderados por um diretor, Rogério, que estão indo bem, eles têm que ser premiados. Perfeito. Para que todo o sistema se mire naquele exemplo, Na meritocracia. na meritocracia, e consiga elevar a qualidade do IDEB de Cascavel. Ok, nós temos uma média do IDEB boa, mas ela precisa melhorar. Né? O nosso cascavelense daqui 20 anos, que hoje está nos bancos escolares, não pode ser lá um cortador de asinha de frango em frigorífico. Ele tem que ser um trabalhador da inteligência, da conectividade. Ele tem que ser um cara que vai conhecer de inteligência artificial. Né? Afinal de contas, algumas estruturas aí estão sendo investidas, públicas, com o dinheiro do pagador de impostos em Cascavel, voltadas para a implementação, para o apoio a startups. Então, estas crianças de hoje que estão nas escolas já precisam receber algum tipo de influência, né, e apoio para no futuro se enxergarem como profissionais desse tipo. Até porque a gente está vivendo uma nova economia, né? É uma nova economia. Nós estamos vivendo uma era pós-digital. Nós, né, eu principalmente, vocês nem tanto, que são jovens, né, estão aí em plena, né, produção, né? Mas quem é? Veja, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque em 1996 eu fiz uma pós-graduação na USP em São Paulo, fisicamente, em 96. E o professor, numa aula, Rogério, chegou para nós e disse assim: vou mostrar para vocês hoje o futuro de vocês. Eu me arrepio em contar essa história. Eu vou mostrar o futuro para vocês, o futuro que vai influenciar vocês. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês nesta aula de hoje, né, vai oferecer um impacto muito grande na vida de vocês. Aquilo deixou todo mundo assim. Imagina. Agora vai vir aí. Chamou atenção. Chamou atenção. E o que esse professor nos apresentou? Ele começou a abrir uma página de internet. Nossa, 96. 96. Deseja entrar no site? Sim. Sim. E você sabe como é que era a conexão? Era uma conexão discada, lenta, um absurdo de lenta. Hoje nós estamos falando de 5G. Onde você vai em Cascavel tem 5G. Sim. E essa conexão era feita da universidade, da USP, de São Paulo, para uma universidade, Cornell, nos Estados Unidos. Era da biblioteca da USP para a biblioteca de Cornell. Não existia, vou falar com a empresa, vou pesquisar aqui a Tesla, vou pesquisar aqui o Polideia Cast, né? Sim, era só as duas. Sim, a internet começou a popularizar no Brasil em 2000. Isso em 96. Em 1989, eu trabalhava numa empresa grande em Toledo, que tinha acesso a muitas tecnologias. E essa empresa, uma cooperativa, comprou um novo equipamento, Castilhos. E de tamanho sururu, o alvoroço que causou na equipe de funcionários, que organizaram uma fila para todo mundo ir lá conhecer essa máquina. Sabe o que era aquilo?
A máquina? Um fax. Se eu hoje falar para as minhas filhas, vocês sabem o que é fax? Não sabe o que é. Não. Né? Então, veja, quando a gente fala assim, voltando ao pós-digital, essas crianças que estão matriculadas e cursando o ensino básico de Cascavel hoje, não vou nem falar do ensino fundamental, perdão, Sim. do ensino médio, estou falando do ensino fundamental. Como é que estas crianças estão sendo preparadas para o futuro? Então, não dá para nós falarmos de IDEB, né, só porque é uma burocracia do Ministério da Educação. Eu vou preencher, né, eu vou fazer. Os exames do PISA internacionais estão indicando que a educação brasileira é precária. Sim. Nós somos os últimos colocados em matemática, em física, inclusive quase o último em língua portuguesa. Quer dizer, a análise internacional é na língua nativa. Qual é o desempenho dos estudantes na língua nativa? E no português, porque é falado aqui, nós somos um dos últimos. Meu Deus. Não é? Nós somos um dos últimos. Ok, existem degraus, né? Diferentes situações conforme a região brasileira, conforme o estado e também conforme se é no ensino público ou no ensino privado. Tem uma diferença muito grande. Então é isso que eu quero ouvir. Eu quero saber do próximo prefeito se ele vai implantar a gestão plena da saúde em Cascavel. Porque eu quero pegar esses 15% a mais que nós estamos investindo e investir em binário, e investir em parques, a melhoria dos nossos parques, investir no esporte, investir na cultura, que nós investimos muito pouco. A cultura Principalmente né, no binômio cultura e esporte, ou esporte e cultura. Precisamos investir nisso. A cultura é algo que, em Cascavel, assim, a gente fala, a gente até brincou aqui antes, a cultura do soja, a cultura do trigo, mas é verdade, a cultura em Cascavel, vários artistas em Cascavel sofrem muito com isso, né? Porque não, acho que poucas pessoas conseguem viver de cultura hoje em Cascavel. Pouquíssimas. Acho que o cara que eu conheço que mais vive disso é o Júnior, o Lair. Nós temos uma necessidade de incorporar cultura aos produtos. Nós estamos fazendo ainda muita coisa chamando de artesanato, quando na verdade aquilo não passa de uma manualidade, ou seja, um produto feito à mãos. O artesanato é a incorporação da sua cultura, da cultura do seu lugar, cultura de Cascavel, cultura da região oeste, cultura do estado do Paraná, ao produto. Mas isso é um outro debate, né? Nós poderíamos aqui falar longamente sobre isso. Bastante Sim. coisa. Mas é isso que a gente precisa. Nós temos que, né, estamos falando do próximo prefeito. Nós precisamos sair da mesmice. Né? Então, o desafio, né, é por isso que eu nunca me coloquei. Porque é um desafio tremendo. Isso que eu ia te perguntar, né? pra gente ir pra parte final já, eu queria te fazer essa pergunta. Você tem interesse em participar do pleito ou o seu interesse político seria participar, vamos colocar da base, mas quando eu tô falando de base, eu tô falando de realmente Secretaria de Finanças, Secretaria de Desenvolvimento, que seria mais a sua área. O que o Paulo vislumbra aí pro futuro? Não, participar do pleito eu não consigo porque a minha patroa não me autorizou. Né? Eu não tenho autorização doméstica, Castilhos, para participar. Então, não, mas de fato eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa... Talvez eu não tenha essa aptidão para me colocar a carinha, né? Eu discordo de você, mas... Porque colocar a cara lá, você chegar lá numa urna eletrônica, digitar um número, aparece a cara do sujeito, isso é um ato de tremenda responsabilidade, das duas partes. Sim. De quem colocou a carinha e de quem vai votar nessa pessoa. Sim. Quem vai confirmar essa pessoa. Mas eu gostaria de participar, e quero, e vou participar de um projeto de desenvolvimento de Cascavel. Porque o Paulo é um cara ativo na política, no debate político e mais como cidadão ativo também, nas junções e tudo mais. Já deve ter participado muito de plano de governo na cidade, você comentou sobre isso. Então eu percebo isso assim, por isso que eu te discordo. Acho que não é uma aptidão, você tem aptidão. Eu participei, Rogério, há muitos anos, não vou falar quantos, de um curso chamado Empreendedorismo Cívico, né? E lá eu fui convencido, eu saí convicto de que eu posso ser um empreendedor, como sou, mas trabalhar em favor do civismo, trabalhar em favor do público, desenvolver a comunidade aonde eu participo. Esse é o meu desejo, né? E eu coloco a minha energia, meu conhecimento, talvez o meu trânsito à disposição, né, desse tipo de iniciativa. Né? Que legal, Paulo. Eu acho que isso é tão importante quanto você colocar a sua cara lá. Eu admiro as pessoas que colocam a sua cara.
mas eu vou cobrar delas. Ó, você falou isso, né? Mas ia ser legal ver o Paulo numa Câmara de Vereadores debatendo com os outros vereadores. Ia ser maneiro, né? Você não acha? Você sabe que eu já tive até ofertas. Eu né? imagino que sim. Várias ofertas. Mas, assim, isso aí é aquela coisa que a mosca azul Não tem acaba como. picando a pessoa. E como a gente sempre teve um pezinho e uma atuação forte na iniciativa privada, eu não tive estímulo pessoal para ir para esse caminho. Mas admiro muito as pessoas que se colocam como candidatos. Admiro mesmo. Né? E para as pessoas comuns que não gostam da política, eu só vou lembrar, né, um chavão já. Se você não gosta de política, você vai ser administrado por quem gosta de política. É isso aí. E você não pode reclamar, É isso aí. né, depois. É isso aí. Paulo, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, por tudo que você nos ensinou, porque eu aprendi pra caramba aqui hoje. Como já também. terminou? Já Puxa vamos. vida. Muito bom. É, obrigado, nós vamos Paulo. gravar outras vezes com você, porque nós ficou umas áreas sombrias aí pra gente Vamos. poder falar. E eu Imagina. tenho. Imagina. Eu te falei no início, eu tenho uma profunda admiração por você. E acredito que nós vamos conversar outras vezes. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu empenho, pelo teu programa hoje aqui. Maravilha. E é isso. Eu agradeço muito o convite novamente de vocês, a oportunidade de expor ideias de uma forma inteligente, porque eu sempre digo que né? E nós não falamos isso no GPT, na inteligência artificial. Agora, quem está movendo o mundo são as perguntas, e não as respostas. Sim. As perguntas foram vocês que fizeram, né? Isso. Então, a boa resposta depende da boa pergunta. Se tiver uma pergunta medíocre, a resposta vai ser na mesma medida. Se a pergunta for inteligente, a resposta obrigatoriamente terá que ser inteligente. Então, foi isso que a gente conseguiu, eu acho, fazer. Né? Espero que o público tenha gostado disso, né, Castilho? Obrigado aí pelo convite. Valeu, obrigado. Todos temos uma ideia sobre política. Eu gostaria de saber qual é a sua. Vem participar com a gente.